Deixa eu trazer aqui, olha, o seu Itoshi, lá de Iraí de Minas. Ele falou, Mônica, a questão do setor público, né? Você bem disse, assim, dessa questão da prevenção, da comunicação e também de trazer essa tecnologia. Ele falou, olha, no setor público não tem nem a colocação de holter, aquele que acompanha a pressão da pessoa. Isso, infelizmente, é uma realidade. É uma realidade, mas no caso, ele deve estar falando de mapa, porque a gente tem um holter, que é a parte de arritmia, o mapa para ver a parte de pressão. No caso da parte de pressão, o mapa é um exame importante, mas o mais importante é a avaliação clínica. Então, uma avaliação clínica bem feita, com um bom médico, na atenção primária da saúde, o médico da família, ou mesmo um especialista, né? Enfim, ele pode tratar muito bem a pressão sem o mapa. Então, claro que ter o mapa, o holter, os recursos é importante, mas o mais fundamental é essa atenção ali profissional e esse comprometimento com o tratamento do paciente. Eu tenho aqui a nossa amiga Ione, lá de Uberaba, ela falou que queria saber de você, Rafael, o Dr. Rafael Macedo, se tomar anti-inflamatório interfere nos remédios que são indicados para a pressão, se isso pode alterar? Pode influenciar, né? Esse é um outro problema, né? O uso de anti-inflamatório, são medicações que são vendidas no balcão da farmácia, sem receita, e o abuso de anti-inflamatórios é um problema seríssimo no mundo, né? Hoje muitas pessoas com insuficiência renal, com problemas gástricos por conta de abuso, e eles podem sim, né? A gente sabe que o anti-inflamatório ele pode aumentar a pressão, pode alterar. Olha. Então, preferencialmente, né, não use essas medicações sem orientação médica. Aqui tem uma amiga nossa comentando que ontem enterrou um grande amigo que estava com 51 anos de idade e morreu de infarto. Fumava bastante. Hoje as doenças cardiovasculares são as que mais matam, doutor Rafael? Hoje são as que mais matam, né? A gente sempre tem ali aquela disputa ali com a oncologia, assim, qual que é a primeira causa, mas ainda são os problemas cardíacos, né? E aí a gente, dos problemas cardíacos, principalmente a infarto e AVC, né? O infarto está muito relacionado a diabetes, ao cigarro, e o AVC está mais até relacionado com a pressão alta. A pressão alta ela é um fator de risco maior para o AVC do que para o infarto, tá? Apesar de também contribuir para o infarto, né? Audiência boa lá em Uberaba, um grande abraço para os nossos amigos. A Ivânia tem o braquicardia e às vezes aumenta bastante o batimento. É horrível. O que ela pode fazer? Um acompanhamento necessário. Nesse caso, ela tem que passar por uma avaliação porque tem vários tipos, né, de taquicardia, de bradicardia. A gente precisa avaliar com detalhes para saber o que é, né? Então, o ideal é que ela procure o médico dela lá para conversar a respeito. Olha, uma amiga nossa que mora lá em Patrocínio, ela falou que tem 50 anos, teve Covid, desencadeou um inchaço no miocárdio, vem fazendo vários exames, não dá nada nos sinais, nos exames, graças a Deus. Porém, ela tem fadiga, cansaço e dores no peito. Não fuma, não bebe e não é obesa. Perfeito. Essa questão do inchaço do miocárdio, né, é o que a gente chama de miocardite, que é uma inflamação do músculo que pode acontecer em casos pós-Covid, né, e outros vírus também. Uma coisa interessante, aproveitando o gancho aí, é que vacinação, muita gente não sabe disso, tá? A vacinação para gripe é muito importante para prevenir infarto. Teve uma pesquisa interessante em 2018, na principal revista médica do mundo, que mostrou um aumento de 10 vezes após uma gripe o risco de uma pessoa infartar. Então, às vezes as pessoas ficam ali pensando, a vacina é importante para prevenir pneumonia. Não só, tá? Problemas cardíacos a gente diminui com a vacinação, né? Então, muito importante. E a vacinação da gripe aqui em Uberlândia vai até o dia 14. Perfeito. Para você se organizar. A gente tem uma pergunta que chega também aqui pelo nosso canal do YouTube, viu, Rafael? Para você acompanhar também. A Márcia. Bom dia, Mônica e doutor Rafael. Minha pergunta é se a pressão baixa pode levar ao infarto também. Boa pergunta, hein? Márcia, um beijo. Não. Na verdade, quando a gente fala em pressão baixa, né? Você pode ter pessoas que têm uma pressão baixa secundária a a gente chama de síndrome vasovagal, que são algumas quedas de pressão, que normalmente não é nenhum problema grave, a gente trata com algumas orientações que a gente dá. E você pode ter pressão baixa numa pessoa que já tem um problema cardíaco. Então, não é que a pressão baixa leve a um problema cardíaco. O que acontece em geral são pessoas com coração inchado, fraco, podem ter
a pressão mais baixa. Tá? Nosso tempo está terminando, mas deixa eu trazer, porque eu ia te perguntar a respeito da prevenção, né? Perfeito. Essa questão da prevenção, e tem um amigo, é a Renilda, esteticista. Ela falou, Mônica, esse quadro que se apresenta hoje de casos de internação, sedentarismo, sequelas da Covid, né? Isso também interfere nos casos de infarto? O sedentarismo, sem dúvida, né? O sedentarismo, ele é um convite ali a uma vida uma pior alimentação, ao ganho, à obesidade, né? E a Covid, a gente também já tem pesquisas mostrando que ali naquele período ali de 6 meses, pós-Covid, você tem um aumento do risco de eventos de infarto, tá? Não só Covid, né? Como eu falei, infecções respiratórias de uma forma geral podem aumentar, né? Então, eu dei destaque aí para a gripe, nessa pesquisa de 2018, mostrando um aumento de 10 vezes. Então, pessoas que são idosas, devem se vacinar, pessoas que já tiveram problema cardíaco também devem se vacinar, ou que tem algum fator de risco, alguma doença crônica, né? E a gente seguir nesse estilo de vida. Com certeza. Que é para todos, né? É você ali priorizar as verdurinhas, não é? Isso, o arrozinho, aumentar feijão. Vegetais. Exato, a alimentação equilibrada, Exato. né? Procurar ajuda profissional, nutricionista. Mudar hábitos. Mudar hábito não é tão fácil, né? Existe toda uma ciência por trás. Hoje em dia a gente fala em medicina do estilo de vida. Exato. Existe uma ciência de mudança de hábito, tá? A pessoa precisa enxergar o porquê, o que aquilo vai trazer. Se ela não enxerga, ela não muda. Mas tem como mudar, com a ajuda profissional. E aqui está o Dr. Rafael Macedo, que é cardiologista, nessa conversa importante para a gente na segunda-feira. Rafael, foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu, muito obrigado. Boa e semana. Espero que possa ter contribuído com as pessoas. Né? Obrigado. Um coração melhor para a gente. Com muito certeza. bem.